Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria ter a sua companhia. Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Hoje estudaremos o Evangelho de João, capítulo 16. Cristo Jesus fala para os seus discípulos a respeito da perseguição que eles haveriam de sofrer. E ele deixa claro que o propósito dele de comunicar todas aquelas coisas era para evitar os tropeços. Por mais que isso trouxesse tristeza ao coração deles, era necessário saber aquilo que iria aguardá-los. E ele fala a respeito de pessoas que iriam expulsá-los das sinagogas, que iriam persegui-los, que iriam matá-los. E em todos esses atos, essas pessoas acreditariam que estavam adorando a Deus, mesmo fazendo o mal e a violência. Mas Cristo Jesus deixa essas palavras para que os discípulos estejam avisados e se lembrem que tudo isso já foi predito por Cristo Jesus, e assim não venham a esmorecer. Logo na sequência, Jesus começa a falar da necessidade dele então partir. E ele partindo, a promessa do Espírito Santo atuando na vida de cada um deles, ele mesmo enviaria o Consolador, o Paráclito, aquele que nos assiste nos momentos de angústia. E Cristo Jesus fala então qual será a obra, qual será a ação deste Espírito ao longo dessa jornada. E eu queria ler esse texto com você. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como Cristo Jesus deixou claro, o pecado é justamente não crer no Filho de Deus, não crer em Cristo Jesus. Ele também diz que a justiça foi feita em Cristo Jesus. Cristo Jesus se fez justiça por todos nós. Ele morreu na cruz do Calvário e o Pai o exaltou. O exaltou colocando o nome que é sobre todo nome. O juízo já foi decretado. Decretado na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus falou, está consumado. Naquele momento, Cristo Jesus decretou a vitória sobre o pecado, sobre a morte, decretou a vitória sobre os principados e potestades. Como João disse, o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. O Espírito Santo é aquele que nos convence, que nos orienta. É um papel fundamental do Espírito Santo nos fazer entender a realidade do reino. É papel do Espírito Santo revelar ao nosso coração as vitórias de Cristo Jesus, todas as bênçãos conquistadas por ele na cruz do Calvário. Tudo aquilo que o Pai lhe deu se tornará conhecido de todos nós por meio do seu Santo Espírito. É ele quem nos conduz a toda a verdade. Sem o Espírito Santo, viveríamos no engano, numa eterna cegueira, num mundo de trevas. Mas este Espírito é quem nos conduz a essa verdade. Cristo Jesus começa a falar, então, que tendo esse Espírito Santo como Consolador, nós iríamos padecer ainda algumas circunstâncias, mas mesmo diante das tristezas, a alegria viria. E ele traz uma analogia com uma mulher prestes a dar à luz. Aquele movimento de agonia, de angústia, de dor, começa a dar lugar a um sorriso a partir do momento em que essa criança vem ao mundo.
É desta forma poética que Jesus fala a respeito das nossas tribulações, das nossas lutas aqui. E termina então esse texto com uma garantia. A garantia de que ele venceu. Sabe, no mundo nós teremos aflições, mas o desejo de Cristo Jesus é que permaneçamos com um bom ânimo, animados, que permaneçamos ativos, vivos, batalhando, guerreando, porque ele venceu. A promessa é que da mesma forma como ele venceu, eu e você também venceremos. Vamos falar com o Senhor? Ó Deus bondoso e querido, te agradecemos pelo teu Santo Espírito que faz morada em nosso coração, que nos convence daquilo que é pecado, coloca restrições em nosso coração e nos conduz à verdade, que nos apresenta a justiça que há em Cristo Jesus e que nos fala a respeito da promessa do mundo vindouro com todos os decretos e juízos estabelecidos. Ó Pai, nos faz vencer as tristezas do tempo presente, as tribulações, nos faz descansar em Ti, na certeza de que em Ti também venceremos. Traz bom ânimo a todos os Teus servos nessa hora. No nome de Jesus eu rogo Tuas bênçãos. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueçam, se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe.